Bom, olá meus amigos, minhas amigas. Primeiramente eu quero agradecer à Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo por essa oportunidade então de vir conversar com os colegas a respeito de um tema que me interessa bastante no processo civil. Convidado então para esse encontro, eu optei por tratar do tema dos embargos de declaração, que é um tema que me agrada bastante. Eu tenho um livro da RT publicada sobre esse tema, fica o convite para quem quiser conhecê-lo. E claro, aqui numa conversa de mais ou menos meia hora, eu vou apontar alguns aspectos mais relevantes desse tema que me parecem importantes para o nosso exercício profissional. Pensando aqui que estamos numa conversa entre advogados. Eu sou professor de processo civil e sou advogado também. Então, eu quero ter aqui uma conversa entre advogados, chamando atenção para aquilo que pode nos interessar no exercício da advocacia. Meu nome inteiro está aqui no slide, Luiz Eduardo Simardi Fernandes, normalmente me chamam de Luiz Simardi. Se você gosta de Instagram, meu Instagram aparece aí também, @Luiz Simardi. E se você tiver dúvidas, quiser mandar comentários, mensagem pelo Instagram, eu também vejo, respondo, visualizo, enfim, é um prazer conversar sobre os colegas. Então, nós vamos tratar desse tema, embargos de declaração, e lógico, como eu disse, eu vou procurar apontar alguns aspectos mais relevantes desse tema. Quando a gente conversa sobre embargos de declaração, o importante já de início é observar o seguinte: se nós compararmos o atual Código de Processo Civil com o Código de Processo Civil anterior, o Código de 73, a gente vai perceber que, comparando os textos legais, mudou bastante coisa na disciplina dos embargos de declaração. Claro, estou sempre falando aqui dos embargos de declaração. Se nós compararmos os textos legais, a gente vai perceber que mudou bastante coisa. Mas na prática, mudou pouca coisa. Como assim? Na prática mudou muita coisa, mudou pouca coisa, se no texto legal mudou bastante. Na prática mudou pouca coisa, porque boa parte das mudanças vieram para fazer constar do texto legal aquilo que já era aplicado por força de entendimento doutrinário ou jurisprudencial. Então, muitas das novidades no texto legal não são novidades na prática, porque vieram justamente para incorporar no texto legal aquilo que já era aplicado na realidade forense. E, claro, eu acho que a gente pode dizer com segurança que, pelo menos quanto à disciplina dos embargos de declaração, o atual código está bem melhor que o código anterior. E eu vou mostrar por quê. Então vejam logo o caput do artigo 1022 do CPC, que é o primeiro artigo que trata dos embargos de declaração. Olha como ele começa: cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Qual que é a importância desse caput do 1022? Havia, quando da vigência do Código Antigo, alguns entendimentos restritivos a respeito do cabimento dos embargos em face de determinadas decisões. Hoje, o nosso Código, logo no caput do primeiro artigo que disciplina os embargos, deixa claro que eles cabem em face de qualquer decisão judicial, seja a decisão final, seja a decisão interlocutória, seja a decisão de mérito, seja a decisão sem mérito, seja a decisão unipessoal, seja a decisão colegiada, tanto faz. Sempre que eu quero apontar um vício na decisão judicial, eu vou opor os meus embargos de declaração. É importante aqui assinalar o seguinte: quando da vigência do Código anterior, havia uma posição forte nos tribunais, inclusive no STF, que não aceitavam embargos de declaração de decisões monocráticas proferidas pelos seus ministros. Quando um ministro, de forma monocrática, ou seja, unipessoal, ele proferia uma decisão e essa decisão continha um vício, se o interessado embargasse, era muito comum alguns tribunais, dentre eles o STF, dizerem que não cabiam embargos de declaração em face de decisão monocrática, e aí eles até recebiam o recurso, mas não como embargos de declaração, e sim como agravo interno. Num primeiro momento, a gente pode pensar, bom, mas se recebia, aplicando a fungibilidade,
Recebendo os embargos como agravo interno, o problema está resolvido, não tem por que reclamar. Não é verdade. Quando os embargos eram recebidos como agravo interno, a situação ficava ainda pior. Por quê? Porque o tribunal ele ia julgar como agravo interno um recurso que não tinha os pedidos próprios de um agravo interno. Porque o agravo interno, como você sabe, serve para se discutir a própria justiça da decisão. E os embargos de declaração se prestam apenas à correção de um vício. Então, quando os embargos eram recebidos como agravo interno, eles eram julgados como agravo interno, mas sem que tivesse o objetivo do agravo interno. E com isso, quando esse recurso era julgado, você não podia agravar novamente. Fechavam-se as portas por um segundo agravo interno, onde aí sim você poderia pretender a discussão da própria justiça da decisão perante o órgão colegiado. Então, aplicar a fungibilidade como fazia o STF acabava tornando a situação ainda mais prejudicial ao recorrente. E, aliás, o ministro Marco Aurélio, em voto vencido, com frequência chamava atenção para isso, do prejuízo decorrente da aplicação da fungibilidade. E ele dizia: os embargos de declaração contra decisões monocráticas devem ser recebidos como embargos de declaração. Bom, diante dessa discussão, hoje o artigo 1024 do CPC, porque essa discussão fazia sentido quando da vigência do Código Antigo. Porque o atual Código de Processo Civil, no artigo 1024, aceita expressamente os embargos de declaração em face das decisões monocráticas proferidas nos tribunais. Basta você perceber que o parágrafo 2º do artigo 1024 trata especificamente da competência para julgar esses embargos opostos de decisões monocráticas. E se esse parágrafo 2º do 1024 trata da competência, é porque expressamente admite o cabimento de embargos em face das decisões monocráticas proferidas nos tribunais. Veja aí na sua tela comigo o parágrafo 2º do artigo 1024. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. E esse artigo 1024, agora no seu parágrafo 3º, ele vai além. Sabendo do prejuízo que a aplicação da fungibilidade para receber os embargos como agravo interno poderiam causar, hoje o parágrafo 3º do 1024 diz o seguinte: se por acaso for uma hipótese de receber os embargos de declaração como agravo interno, se for uma hipótese de receber embargos como agravo interno, deve ser dado ao recorrente a chance de fazer a adaptação no recurso interposto. Para quê? Para adaptar os embargos de declaração ao conteúdo de um agravo interno. Mas isso se for mesmo o caso de se aplicar a fungibilidade, porque já acabamos de ver, cabem sim embargos de declaração em face de decisão monocrática. Mas se por acaso era mesmo uma hipótese de agravo interno e o tribunal aplicar a fungibilidade, ele deve dar ao embargante a chance de fazer as devidas adaptações no seu recurso, justamente para evitar aquela situação ainda mais prejudicial que a pura e simples aplicação da fungibilidade provocava quando da vigência do código anterior. Veja o parágrafo 3º do artigo 1024. Olha lá. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Então, se for para aplicar a fungibilidade, deve ser dado ao embargante a chance de fazer as devidas adaptações no seu recurso. Caminhando um pouco mais, quero falar agora de alguns aspectos relacionados aos efeitos dos embargos de declaração. Como você sabe, os embargos de declaração têm efeito devolutivo, o efeito de devolver a reapreciação da matéria ao Poder Judiciário. Todo recurso tem efeito devolutivo, e os embargos de declaração não são diferentes nesse aspecto.
Hoje também o nosso código deixa claro que os embargos de declaração não têm como regra efeito suspensivo. Os embargos de declaração hoje, por expressa previsão legal, eles não têm efeito suspensivo como regra. Ou seja, a simples oposição dos embargos não impede que a decisão embargada produza efeitos. Ah, olha, mas eu posso obter efeito suspensivo aos meus embargos? Posso. Qualquer recurso que não tenha efeito suspensivo automático, é possível obter esse efeito, demonstrando relevância da fundamentação somado ao risco de dano. Então, conversando aqui entre advogados, se você quiser ou precisar que os seus embargos de declaração se processem com efeito suspensivo, lembre de fazer um pedido expresso nesse sentido, mostrando a relevância da fundamentação, ou seja, a probabilidade de que seus embargos sejam acolhidos. Segundo, mostrando o risco de dano caso a decisão comece a produzir efeitos daquela forma. Então, lembre-se, se você quiser efeito suspensivo, você terá que pedi-lo expressamente. Olá, artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Mas veja o parágrafo 1º, que eventualmente você vai poder invocar, se for o caso. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então vamos lá, os embargos de declaração têm efeito devolutivo, como regra não tem efeito suspensivo, embora eu possa obtê-lo. E existe um terceiro efeito importante no caso dos embargos de declaração. Qual o efeito? O efeito de interromper o prazo para interposição de recurso. A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recurso. O que significa interromper o prazo para interposição de recurso? Significa que quando você embarga, o prazo para outro recurso, ele para de correr, e quando forem julgados os embargos e as partes forem intimadas, elas terão devolvido por completo o prazo para interpor outro recurso. O prazo volta a correr do zero. Isso que significa interrupção, o que é diferente da suspensão. Na interrupção, então, que é o caso dos embargos, quando os embargos forem julgados e as partes forem intimadas, elas terão todo o prazo novamente contado do zero para a interposição de outro recurso. Agora, vejam, uma discussão importante e que afeta a nossa atividade profissional, claro, é a seguinte: e se os embargos forem considerados protelatórios? A gente pode dizer que eles não interrompem o prazo para outro recurso? A interrupção do prazo para outro recurso fica condicionada ao resultado dos embargos de declaração? Não, não pode ser assim. Aliás, era assim no Código de 1939. Não é nem no ex-código, é no ex-ex-código. Quando da vigência do Código de 39, de fato, ele dizia o seguinte, que os embargos, se eles fossem rejeitados, eles não suspendiam o prazo para outro recurso. Eu estou falando agora suspensão, porque no Código de 39 era suspensão mesmo. Mas então o Código de 39 dizia isso, que se os embargos forem rejeitados, eles não suspendem o prazo para outro recurso. Veja, isso causava uma situação absurda de insegurança, porque você só sabia se os seus embargos iriam suspender o prazo para outro recurso quando eles iam ser julgados. Se eles fossem rejeitados, eles não iriam suspender o prazo e aí você já teria perdido o prazo para outro recurso. Então, isso gerava uma situação de insegurança absurda. Foi por isso que o Código de 73 já alterou esse quadro, estabelecendo multa para aquele que se utiliza dos embargos com fins procrastinatórios. Isso já era assim no Código de 73 e agora é repetido no nosso atual Código. Se você se utilizar dos embargos com fins protelatórios, assim entender o juiz, nesse caso você ficará sujeito a uma multa de até 2% do valor da causa, na primeira vez. Na primeira vez, você fica sujeito a uma multa de até 2% do valor da causa.
se você se utilizar dos embargos com fins procrastinatórios. Se você reiterar esses embargos protelatórios, se houver então a reiteração, aí essa multa pode ser majorada a até 10% do valor da causa. Nesse caso de multa majorada, a interposição de outro recurso fica condicionada ao pagamento dessa multa. E se você, pela terceira vez, embargar com fins protelatórios, veja, você embargou a primeira, o juiz falou, não, isso aí tem fins protelatórios, aplicou multa de até 2%. Você reiterou, o juiz falou, não, peraí, você está reiterando os embargos protelatórios, multa de até 10%. Se ainda assim você reiterar de novo, aí aplica-se aquilo que estabelece o artigo 1026, parágrafo 4º do CPC. Vejam comigo, veja na sua tela o parágrafo 4º do artigo 1026. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Aí essa consequência ela é mais grave. Porque quando o parágrafo 4º diz que não serão admitidos novos embargos se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios, se eles não serão admitidos por expressa previsão legal de forma clara, a gente pode dizer que eles não produzirão nenhum efeito. E se eles não produzirão nenhum efeito, eles nem interromperão o prazo para interposição de outro recurso. Então, hoje, a gente pode dizer assim, resumindo, os embargos de declaração, eles sempre interrompem o prazo para outro recurso, com duas exceções. Eles só não interrompem o prazo para outro recurso se eles forem intempestivos ou então se forem esses terceiros embargos protelatórios reiterados, nos termos do parágrafo 4º do 1026. Agora, se não for nenhuma dessas hipóteses, intempestividade ou reiteração pela terceira vez, eles sempre devem interromper o prazo por outro recurso, independentemente do resultado do julgamento deles. E se o juiz entender que a parte está se utilizando dos embargos para fins protelatórios, que aplique a multa. Mas não é razoável tirar esse efeito interruptivo em razão de um eventual propósito protelatório. Me parece que, nesse caso, retirar a interrupção em razão de uma suposta atitude protelatória não está autorizada pelo nosso código. O nosso código autoriza como pena a aplicação de multa, mas a interrupção deve ocorrer. Só não ocorre nessas duas exceções que eu mencionei. Se os embargos de declaração forem intempestivos ou se forem os embargos reiterados pela terceira vez, quando aí incide o parágrafo 4º do artigo 1026, tá bom? Caminhando um pouco mais. Quando nós falamos sobre embargos de declaração, a gente precisa lembrar que a gente está trabalhando com um recurso de motivação vinculada. O que é um recurso de motivação vinculada? É um recurso em que existem motivos pré-determinados que obrigatoriamente devem ser alegados pelo recorrente. Então, um recurso de motivação vinculada, repito, é um recurso em que existem motivos pré-determinados que obrigatoriamente devem ser alegados pelo recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso. Ora, no caso dos embargos de declaração, o recorrente terá que, obrigatoriamente, alegar pelo menos um dos vícios do artigo 1022 do CPC. Quais são os vícios do artigo 1022? Obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Obscuridade, não ficou claro aquilo que o juiz quis decidir. O destinatário do comando judicial não entende exatamente o que se espera dele. Contradição. A decisão é contraditória quando ela traz informações inconciliáveis entre si, afirmações incompatíveis entre si. Ora, o juiz afirma alguma coisa, ora, nega. Quando se fala em contradição, é importante dizer que essa contradição que justifica a oposição dos embargos é aquela contradição que está inserida dentro da própria decisão em si mesmo considerada. A contradição deve aparecer dentro da própria decisão em si mesmo considerada. O que é isso? Eu estou fazendo essa observação porque, às vezes, de uma forma informal, a gente diz assim, poxa,
Essa sentença está totalmente contraditória com as provas dos autos. Vejo, isso não é contradição ensejadora dos embargos. Eu posso até dizer isso de uma forma informal, mas se a sentença está em desacordo com as provas, isso deve ser resolvido por recurso de apelação. Como é que eu avalio se a decisão é contraditória para fins de embargos? Eu separo a decisão, eu isolo a decisão judicial e avalio se ela é fruto de afirmações compatíveis entre si ou não. Se forem, não cabem embargos. Então eu analiso a decisão separadamente, é aí que eu digo em si mesmo considerada. Eu vejo se ela é fruto de afirmações coerentes ou não. E aí eu avalio se ela é contraditória ou não. Mas não em relação às provas dos autos. Eu pego a decisão isoladamente e analiso a decisão. Porque, repito, se ela não estiver de acordo com provas, isso não deve ser resolvido por embargo de declaração. Se for uma sentença, deve ser resolvido por apelação. Também é importante dizer que os nossos tribunais aceitam bem o cabimento dos embargos quando ocorre contradição entre a ementa e o teor do acordo. Você, nas suas pesquisas jurisprudenciais, você já deve ter se deparado com alguma ementa que parece dizer exatamente aquilo que você queria encontrar, mas a hora que você lê o acórdão, você vê que não é bem assim. A ementa que está imprecisa ou até errada. Se houver contradição entre a ementa e o teor do acórdão, eu posso embargar de declaração? Sim, os tribunais aceitam bem. Primeiro, porque pode haver dificuldade na hora de se executar a decisão. O que está prevalecendo? O que está na ementa ou o que está no conteúdo do acórdão? Segundo, a ementa errada, ela gera a formação do chamado falso precedente. Eu, por exemplo, como advogado, eu posso reproduzir numa petição minha a ementa, querendo dizer ao tribunal que ele está decidindo daquela forma, mas ele não está decidindo daquela forma, a ementa que está errada. Então, eu, como advogado, até agindo de boa fé, eu posso acabar enganando o tribunal em razão de um equívoco na elaboração da ementa. Então, também é interessante para o tribunal, via embargos, aceitar a correção da ementa, para evitar, repito, o surgimento desses falsos precedentes. Também cabem os embargos de declaração na hipótese de omissão. Quando ocorre a omissão? Quando o juiz deixa de apreciar algo que deveria ser objeto da sua apreciação. Pode ser um pedido do autor. O autor fez 2 pedidos, o juiz julga um e não se manifesta sobre o outro. Pode ser uma tese relevante de defesa oferecida pelo réu, e aí o réu embarga pedindo que aquela tese de defesa seja efetivamente apreciada. E depois nós temos, como motivo de interposição dos embargos, o erro material. O que é o erro material? O erro evidente, o erro claramente perceptível. O juiz disse X quando queria ter dito Y. É o erro perceptível a prima facie. Esse é o erro material ensejador dos embargos de declaração. Quanto à omissão, eu quero chamar a sua atenção para um ponto que me parece importante. Como você bem sabe, há uma preocupação muito grande com a efetiva motivação das decisões judiciais, não é isso? Com a necessidade dos juízes motivarem as suas decisões. Essa exigência, em primeiro lugar, como você bem sabe, aparece na Constituição Federal, artigo 93, inciso 9º. A Constituição Federal diz: toda decisão judicial será fundamentada, vírgula, sob pena de nulidade. Então, há uma preocupação da Constituição com essa necessidade de motivação. Mas isso é reiterado dentro do Código de Processo Civil? E se você for no artigo 489, parágrafo 1º, 489, parágrafo 1º do CPC, você vai ver uma série de situações que às vezes acontecem no nosso dia a dia e que talvez exista ali uma aparência de fundamentação, mas não uma fundamentação efetiva. Então, o artigo 489, parágrafo 1º, ele relaciona situações em que talvez exista uma aparência de fundamentação, mas não é uma fundamentação efetiva para valer como quer a Constituição e o Código de Processo Civil. Por que eu estou dizendo isso agora? O que isso tem a ver com os embargos de declaração? Tem a ver com a ocorrência do vício da omissão. Toda vez que você, no seu processo, você se deparar com uma decisão que não seja suficientemente fundamentada,
você pode embargar de declaração justamente pedindo a efetiva motivação da decisão. Vejam o artigo 1022, parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que, inciso 2º, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Então, repito, se a sua decisão, no seu caso, não for suficientemente fundamentada, você pode, via embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão, requerer efetiva manifestação ou requerer efetiva motivação da decisão judicial. Tá certo? Caminhando um pouco mais, um tema muito importante relacionado aos embargos de declaração diz respeito à possibilidade deles apresentarem efeitos infringentes. Podem os embargos de declaração apresentarem efeitos infringentes? O que é o efeito infringente? É o efeito de modificar o próprio conteúdo da decisão. Podem os embargos de declaração modificarem o próprio conteúdo da decisão? É isso que se chama de efeitos infringentes. Ele pode ir além de uma mera correção do vício, chegando a alterar o conteúdo da decisão? Primeiro, é sempre bom dizer que essa discussão não é nova. Um autor que tratou muito bem dos embargos de declaração foi o Seabra Fagundes, e ele escreveu um artigo na revista Forense, em que, fazendo um estudo dos embargos e da jurisprudência, ele concluiu que uma decisão de 1929 do Tribunal de Justiça de São Paulo teria sido a primeira decisão que atribuiu efeitos infringentes aos embargos. Veja, uma decisão de 1929, tem quase 100 anos. E o Tribunal de Justiça teria, nessa decisão de 1929, pela primeira vez, segundo o estudo do Seabra Fagundes, teria pela primeira vez atribuído efeitos infringentes aos embargos, através dos embargos alterarem o próprio conteúdo da decisão. Qual que era a situação? Alguém recorreu de uma decisão e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que aquele recurso era intempestivo. Só que entendeu que era intempestivo porque errou na contagem do prazo. O interessado embargou de declaração alegando erro na contagem do prazo. O Tribunal de Justiça de São Paulo recebeu esses embargos, deu provimento aos embargos para reconhecer o erro na contagem do prazo, e aí o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu, então, que aquele primeiro recurso era tempestivo e aceitou processá-lo. Então foi dado efeito infringente aos embargos porque a intempestividade foi transformada em tempestividade, justamente em razão da correção do erro na contagem do prazo. Então foi atribuído efeito infringente aos embargos. Como esse tema, efeitos infringentes dos embargos, é muito importante, vale a pena rapidamente a gente pensar na possibilidade de ocorrer esse efeito para cada um dos vícios ensejadores dos embargos. Quer ver? Primeiro vício, obscuridade. Me parece aí, o professor Barbosa Moreira também trata disso, que o único vício que não permite que os embargos produzam os efeitos infringentes é o vício da obscuridade. Porque se existir apenas o vício da obscuridade, o juiz, ao julgar os embargos, simplesmente vai tornar mais claro aquilo que ele já decidiu. Então, não há como pensar em mudança do conteúdo da decisão. Ele só vai tornar mais claro aquilo que já está decidido, se o vício for apenas de obscuridade. Mas quanto aos outros 3 vícios, é fácil pensar em hipóteses em que os embargos podem produzir efeitos infringentes. Por exemplo, o vício da contradição. Imagine uma sentença em que o juiz, na fundamentação, ele desenvolve todo o seu raciocínio num sentido, mas na hora que chega no dispositivo, ele decide de forma contrária. Então ele diz assim: cabia ao autor provar isso, não provou. O autor deveria ter provado isso, também não provou. Para ter sucesso no seu pedido, o autor ainda teria que ter provado mais isso, não provou. O que você imagina? Que ele vai julgar improcedente o pedido do autor. Só que chega no dispositivo, ele diz: isto posto, julgo procedente o pedido do autor. Vejam, há uma contradição entre fundamentação e dispositivo. Você pode embargar? Sim, claro, alegando contradição. E aí o juiz vai avaliar qual parte da sentença está certa e qual está errada. Se ele entender que a fundamentação está certa
de fato o autor tinha que ter provado um monte de coisa e não provou, o que o juiz vai ter que fazer? Vai ter que mudar a decisão, o dispositivo. Por quê? Se o autor não provou, o pedido deve ser julgado improcedente. O juiz ele pode mudar o dispositivo para adequá-lo à fundamentação? Claro que pode. Senão ele não poderia, não conseguiria corrigir o vício. Pensa no vício da omissão agora. Imagina que eu, como réu, dentre as minhas teses de defesa, eu aleguei a ocorrência de prescrição. O juiz julgou procedente o pedido do autor e não falou nada a respeito da prescrição que eu aleguei. Ora, eu embargo de declaração e digo, juiz, você não se manifestou sobre uma tese relevantíssima de defesa, que era a ocorrência de prescrição. Se o juiz perceber que de fato ocorreu a omissão, e se ele apreciar então a minha alegação de prescrição, e se concluir que de fato ocorreu prescrição, ele não pode alterar o resultado de procedência para improcedência? Claro que pode, ele tem que fazê-lo. Se não o fizer, ele não consegue corrigir o vício. Mas veja, uma consequência, a improcedência, será uma consequência da correção do vício da omissão. O mesmo vale para o erro material. Pega o exemplo que eu dei há pouco, falado pelo Seabra Fagundes, a correção do erro na contagem do prazo. Ora, se constataram que o recurso era tempestivo, não tinham que alterar o resultado de intempestividade? Claro que tinha. Então, falando aqui entre advogados, é importante chamar atenção para isso. Os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes, mas esse efeito infringente tem que ser uma consequência natural e necessária da correção do vício. Quando você for redigir, elaborar os seus embargos de declaração, você não pode preparar os seus embargos com o propósito de pedir a reforma da decisão. O foco não é a reforma da decisão. O foco dos embargos é o vício, lembra? Estamos falando de um recurso de motivação vinculada. Então, você vai nos seus embargos apontar o vício, requerer a correção do vício, mostrando eventualmente que, como consequência natural e necessária da correção do vício, será necessário alterar o próprio conteúdo da decisão. Mas, repito, a alteração do conteúdo tem que ser uma consequência da correção do vício. O seu foco, você ao redigir a peça, vai focalizar no vício e pedir a correção do vício. Você não pode embargar pedindo a reforma do conteúdo da decisão diretamente. Aí você vai ouvir aquela resposta. Os embargos estão servindo apenas para reiterar a tese da apelação já rejeitada. Não. Você vai apontar o vício e, eventualmente, mostrar que, como consequência da correção do vício, será necessário alterar o próprio conteúdo da decisão. Tá certo? E um outro tema importante, o último, para a gente terminar, relacionado aos embargos de declaração, é o pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? Pré-questionamento é um requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, recurso especial e recurso extraordinário. Só se admite recurso especial ou recurso extraordinário quando a matéria de lei federal ou quando a matéria constitucional estiver pré-questionada, ou seja, efetivamente decidida no acórdão. Para que esteja preenchido o requisito do pré-questionamento, é necessário que a matéria federal ou constitucional esteja efetivamente decidida no acórdão. Não basta apenas que as partes tenham trazido a matéria à discussão. É necessário que o acórdão do qual se quer interpor recurso especial ou extraordinário, é necessário que o acórdão tenha expressamente se manifestado a respeito da matéria federal ou constitucional. Bom, mas onde é que entram os embargos de declaração na história? Veja, se as partes trouxerem oportunamente a matéria federal ou a matéria constitucional a debate e não houver efetiva decisão no acórdão a respeito dessa matéria, nós temos um vício aí. Qual vício? Vício da omissão. E aí você poderá embargar de declaração, requerendo que o tribunal se manifeste expressamente a respeito da matéria omitida. E aí sim, se o tribunal se manifestar sobre aquela matéria federal ou sobre a matéria constitucional omitida, se o tribunal efetivamente se manifestar sobre ela,
aí a gente já vai poder dizer que a matéria estará pré-questionada. E aí nós poderemos, sim, interpor recurso especial ou recurso extraordinário. Então, os embargos têm essa função. Se eu se eu trouxe a discussão oportunamente, uma matéria federal ou uma matéria constitucional, e o acórdão não se manifestou sobre essa matéria, existe um vício aí. Qual vício? Omissão. Eu posso embargar pedindo a efetiva manifestação a respeito dessa matéria. E aí, se a matéria for enfrentada no acórdão, quando do julgamento dos meus embargos de declaração, por oportunidade de julgamento dos meus embargos, o requisito do pré-questionamento estará atendido e caberão aí tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. Pelo menos esse requisito do pré-questionamento estará preenchido. Só que eu quero, para finalizar essa nossa conversa, tratar de um outro problema. Se o embargo de declaração, o tribunal reconhece a omissão e aprecia a matéria federal ou constitucional, o problema está resolvido. Mas o que acontece se, uma vez opostos os embargos, o tribunal rejeitar os embargos, dizendo que não há omissão nenhuma? Então o tribunal diz, olha, não há omissão, não há nada a acrescentar na decisão. Veja, se faltava pré-questionamento da matéria, se os embargos forem rejeitados, em princípio não mudou nada. Em princípio continua havendo falta de apreciação da matéria, continua havendo falta de pré-questionamento. Só que para esse problema, o nosso atual código trouxe uma inovação importante. Importante para nós, advogados. O artigo 1025 do CPC, ele diz que se a parte alegou a matéria oportunamente, o tribunal se omitiu. Se a parte embargou de declaração pedindo efetiva manifestação sobre aquela matéria, e ainda assim o tribunal não apreciou essa matéria, deve-se considerar nessa hipótese que ocorreu um pré-questionamento ficto, ou seja, a parte fez o que estava ao alcance dela. E ela não pode ser punida porque o tribunal se recusa a apreciar a matéria. Então, aí teria ocorrido um pré-questionamento ficto, ou seja, fictício. Não houve efetiva manifestação, mas vamos considerar a matéria como se estivesse pré-questionada. Veja o artigo 1025 aí na sua frente. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, mesmo que o tribunal rejeite esses embargos, alegando que não havia omissão nenhuma a ser suprida, considera-se a matéria pré-questionada. É a hipótese de pré-questionamento ficto de que trata o artigo 1025. Só queria, para finalizar, fazer uma observação. Principalmente o STJ tem exigido, para que ele aplique o 1025, que você, ao interpor recurso especial, você alegue violação ao artigo 1022 do CPC. Então, de novo, o STJ, já em várias decisões, para aceitar, aplicar essa ideia do pré-questionamento ficto do artigo 1025, ao interpor o recurso especial, você terá que alegar que houve violação ao artigo 1022 do CPC, porque o tribunal se recusou a suprir a omissão. Então, vale a pena você dar uma olhada na jurisprudência do STJ a respeito disso, certo? Que eu resumo aqui. O STJ, para aplicar o 1025, tem exigido que no seu recurso especial você alegue violação ao artigo 1022. Cuidado com isso para o seu recurso ser processado, tá bom? Dito isso, eu quero imensamente, mais uma vez, agradecer essa oportunidade que a OAB de São Paulo me deu de falar com vocês, advogados, a respeito de temas importantes do processo civil. Eu tratei hoje dos embargos de declaração, eu disse para vocês que é um tema que eu gosto muito, que eu tenho justamente um livro publicado pela editora Revista dos Tribunais, está na sua 5ª edição, sobre esse tema. Fica o convite para quem quiser conhecê-lo. E, de novo, quem quiser mandar alguma observação, crítica, comentário, pergunta pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram, fique à vontade. O meu Instagram é @luiz, com S, Simardi, com S. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.